Um ponto importante que a gente precisa entender para poder resolver algumas questões de física é a utilização dos prefixos do Sistema Internacional de Medidas, tá? Nem sempre as unidades que as questões vão passar para vocês vão ser as unidades propriamente ditas. Às vezes eles podem utilizar algumas dessas letras, que são os prefixos, tá? Na unidade, para tornar aquele número mais fácil de escrever. E aí vocês precisam entender o que cada prefixo significa para poder converter essa unidade antes de substituir na equação, tá? E aí, quais são esses prefixos, tá? Os mais usuais são esses daqui. Provavelmente são os que mais vão aparecer para vocês em questões. O prefixo C ou cento, que significa 10 a menos 2, tá? O prefixo M ou mili, que significa 10 a menos 3. O prefixo micro, que é 10 a menos 6. O prefixo nano, que é 10 a menos 9. E o prefixo pico, que é 10 a menos 12, tá? E aí, como é que eu vou converter cada um desses prefixos? É bem simples, na verdade. Imagina que você vai resolver uma questão em que ele te dá uma carga elétrica de 5 microcoulombs. E aí, de cara, eu já sei que eu não posso substituir isso aqui direto na minha equação, tá? Por quê? Porque eu tenho um prefixo e antes de substituir na equação, eu preciso converter ele para a unidade normal, removendo esse prefixo. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, o Q1 vai ser o mesmo 5 multiplicado pela base com o expoente do meu prefixo. O micro é 10 a menos 6. Então, Q1 vai passar a ser 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? A mesma coisa se fosse um outro prefixo. Vamos dizer uma outra carga, Q2. Q2 é igual a 3 nanocoulombs. E aí, como é que eu vou converter? Eu vou multiplicar, pegar esse nano aqui, olhar na tabela, ver qual é o valor desse prefixo e multiplicar o meu número. Então, o Q2 vai passar a ser 3 vezes 10 a menos 9, que é o valor para o prefixo nano, coulombs, certo? Isso aqui está sendo uma conversão com unidade de carga elétrica, mas aí poderia haver outros casos em que não fosse carga, tá? Poderia ser outra coisa. Digamos que você tem uma força de 10 micronewtons, por exemplo, que é possível, tá? Você faz do mesmo jeito, apesar de ser força. Você vai dizer que essa força, na verdade, é 10 vezes o micro, que é 10 a menos 6 newtons, tá? E aí, os valores que eu tenho que substituir nas equações para resolver as questões são esses valores convertidos, tá? Eu nunca posso colocar o valor direto antes de substituir o valor do prefixo.